meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, já estamos vivenciando o segundo domingo da Quaresma. O tempo flui rápido, não é verdade? E a liturgia desse segundo domingo quaresmal nos propõe o seguinte tema: a morte não nos destrói. É o que nós vamos ver com o evangelista Marcos na reflexão de hoje. Aliás, o evangelista Marcos, nas tentações de Jesus no deserto, não pretendeu apresentar um período da vida do Senhor, como vimos semana passada, mas mostrar que toda a existência de Jesus foi no deserto, ou seja, foi tentado por Satanás. E no decorrer do evangelho, o evangelista mostrou quem é esse Satanás. Quando Jesus anuncia pela primeira vez aos seus discípulos que não vai a Jerusalém para conquistar o poder, mas para ser morto pelo poder, surge uma reação violenta e temerária, aquela de um dos discípulos, Simão, a quem Jesus deu um apelido negativo, que indica sua teimosia, Pedro, duro como pedra. Pedro agarra-o e Jesus dirige-se a este discípulo com palavras terríveis, chamando-o de Satanás, como a gente lê em Marcos capítulo 8, versículo 33. Ele não o afasta, mas diz para Pedro: volte e fica atrás de mim, Satanás. Assim, é Simão apelidado de Pedro, pela sua teimosia, a teimosia que depois levará à traição de Jesus. Isso mesmo. É ele que Jesus e o evangelista identificam como o Satanás tentador. Vamos então começar a ver o evangelho de hoje, capítulo 9 de Marcos, versículos de 2 a 10. Comecemos pela primeira parte do versículo 2, que você já está visualizando aí na sua tela. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte. Veja só, não é à toa que se chama Pedro. Por isso, Pedro continua a tentar Jesus. E logo após este embate entre Jesus e os seus discípulos, que não aceitam o fato de o Messias poder morrer, Jesus mostra-lhes qual é a condição do ser humano que passa pela morte. Isso que é a transfiguração. É a demonstração da condição do ser humano que passa pela morte. É a passagem do evangelho de hoje, conhecida como episódio da transfiguração, que começa com uma indicação muito importante, que não aparece no lecionário da liturgia deste domingo, mas que está lá na Bíblia. O sexto dia ou 6 dias depois. É aí que se passa esse fato que vamos comentar hoje. O sexto dia recorda o dia da criação do ser humano. Aqui então o evangelista apresenta-nos o ser humano criado segundo Deus. O ser humano que não sucumbe à morte, mas com a morte inicia uma nova existência luminosa. Então, 6 dias depois, Jesus levou consigo os 3 discípulos mais difíceis, aos quais deu um apelido negativo, que indica o caráter deles. Simão, que se chama Pedro, o teimoso, Então deu o apelido de teimoso para Simão. Depois Tiago e João, a quem chamou em aramaico de Boanerges. Boanerges quer dizer filhos do trovão, pela sua violência, pela sua ambição. Aqueles que então correrão o risco de arruinar, de dividir o grupo de Jesus. Pois bem, esses 3 são convidados por Jesus a irem a um lugar à parte. Vejamos agora o versículo 2b a 3. Sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Sobre uma alta montanha. Isso indica a condição divina. Sempre que se está no alto, se está mais próximo a Deus. E foi transfigurado diante deles. Jesus mostra qual é a condição do ser humano que passa pela morte. A morte não só não destrói o indivíduo, mas liberta todas as suas energias e fortalece-o. Por isso, o evangelista usa uma expressão que pode parecer banal. Diz: suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Isso significa que não é com o esforço humano que esta condição após a morte é alcançada, mas através da energia divina que é comunicada ao ser humano.
Prossigamos, o versículo agora 4 do capítulo 9 de Marcos, nos diz: apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então, neste momento, Elias aparece-lhes com Moisés. O que chamamos de Antigo Testamento, no mundo judaico, foi dividido entre a lei, que seria aquela transmitida através de Moisés, e os profetas. E o maior dos profetas era aquele que fez cumprir a lei com violência, justamente o profeta Elias. Observe que eles não conversam com os discípulos, os três que estão ali. Eles conversam com Jesus. Elias e Moisés não têm mais nada a dizer aos discípulos de Jesus, a menos que sua mensagem seja filtrada através dos ensinamentos e obras de Jesus. Agora, o que vale é a palavra de Jesus. Vejamos versículos de 5 a 6 de Marcos. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. E aqui novamente Simão continua a sua ação como um Satanás tentador. O evangelista escreve, tomando a palavra, e usa apenas o apelido negativo, Pedro. Aqui não é chamado Simão, mas Pedro é o apelido que ele recebeu, que quer dizer testa, cabeça dura, que indica o teimoso. Então Pedro disse a Jesus, e aqui Pedro chama Jesus exatamente como Judas, o traidor, o chamará lá no Getsemane, de Rabi. Pedro se dirige a Jesus chamando-o de Rabi, ou seja, mestre, uma expressão de respeito com a qual as pessoas costumavam dirigir-se naquela época aos escribas, aqueles que ensinavam a lei de Moisés. E diz Pedro, é bom a gente estar aqui. Em seguida vem a proposta tentadora. Vamos fazer 3 tendas. Por que 3 tendas? Houve e ainda há uma celebração no mundo judaico entre os meses de setembro e outubro, com a qual é lembrada a grande libertação da escravidão egípcia. Para comemorar e celebrar este aniversário, as pessoas vivem naquele período ali em cabanas, dentro de cabanas, durante uma semana. E a tradição diz que o novo libertador de Israel, ou seja, o Messias, chegará na memória do antigo libertador. Portanto, o novo Messias se manifestará na memória de Moisés. Eis então a tentação de Pedro. Qual é? Ele quer que Jesus se manifeste assim, como esse Messias à la Moisés. E eis o que Pedro diz, vamos fazer 3 barracas, 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Quando há 3 personagens, onde se localiza o personagem mais importante? É sempre no meio, no centro, não é verdade? E aqui no centro, Pedro ainda não vê Jesus, mas coloca no centro a Moisés. Isso mesmo. É como se Pedro dissesse, abre aspas, aqui está o Messias que eu quero, aquele que vive de acordo com a lei de Moisés e a aplica de acordo com o espírito violento do profeta Elias. Fecha aspas. É a tentação de ser um Messias de poder. Mas, escreve o evangelista, que Pedro não sabia o que estava dizendo. E não sabia mesmo. Vejamos agora o versículo 7 do capítulo 9. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E aqui está a intervenção de Deus através da imagem da nuvem, que é uma imagem divina. E a sua voz diz, este é meu filho, o amado. O amado significa o herdeiro. Nele está tudo de mim, Deus diz. E nesse meu filho está tudo de mim. Então uma ordem imperativa se ouve, escutai-o. Eles não precisam mais ouvir Moisés ou Elias e seus ensinamentos. Devem ser filtrados e interpretados de acordo com os ensinamentos e obras de Jesus a partir de agora. Por isso que Deus pede para ouvir seu filho. E aqui está o convite no imperativo. Escutai-o. Olha só. Vejamos agora os últimos versículos desse evangelho do 2º domingo da Quaresma, os versículos de 8 a 10. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém,
a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Então veja bem, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém. E por que eles olham em volta? Porque estão ainda procurando por Moisés e Elias. Porque eles estão apegados à tradição. É a tradição que dá segurança a eles. Mas só encontram Jesus e por isso se sentem perdidos. Então Jesus ordena-lhes que não falem do que viram, porque experimentaram qual é a condição do ser humano que passa pela morte. Mas ainda não sabem o que será esta morte, que será a infame morte da cruz. Bom, essa foi a reflexão que nos proporcionou o Frei Alberto Maggi. Agora faço eu as minhas considerações pessoais. E começo citando um versículo do Evangelho segundo João. João capítulo 12, versículo 24, que tem uma frase maravilhosa e que interpreta bem o que Jesus Cristo está querendo preparar com a cena da transfiguração. Diz Jesus em João capítulo 12, versículo 24: se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Que maravilha! A cena da transfiguração sobre o monte ocorre logo após a cena da profissão de fé de Pedro e o primeiro anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus, como está lá em Marcos 8, versículos de 27 a 33. Portanto, essa cena da transfiguração vem completar a manifestação do mistério de Cristo, o qual é constituído pela cruz e a glória da ressurreição. Para o evangelista Marcos, não há ressurreição, não há glória sem a cruz. Nos tempos de hoje, isso é fundamental. Afinal, ressurge uma tendência de se focar apenas no Cristo glorioso, vencedor, rei, majestoso, esquecendo-se do Cristo na cruz. Muitos cristãos atuais não querem beber do cálice que Jesus bebeu, como ele faz referência lá em Mateus capítulo 20, de 22 a 23, e João capítulo 18, versículo 11. A ordem divina nesta cena, para escutar seu filho amado, não é casual, nem um mero detalhe. De fato, o que é de mais importante para nós cristãos é escutar o Cristo. Isso se dá especialmente na leitura, meditação e oração de sua palavra, presente nos evangelhos. O Pai se reconhece totalmente em seu Filho Jesus. Ele é o seu herdeiro. O modo de ser de Jesus é o mesmo de seu Pai. Assim sendo, escutar Jesus é viver segundo o que o Pai deseja. Uma igreja que não escuta o seu mestre não pode ser fiel e confiável. A incompreensão que se observa nos discípulos daquela época, basta ver Marcos 8, 33, 9, 10 e 32, pode ser encontrada em nós hoje, essa incompreensão. Custamos a crer e extrair as consequências do fato de seguirmos um mestre e crermos em um Messias, um Salvador que foi esmagado e morto em uma cruz. Mediante Jesus, Deus nos mostra que a sua salvação chega até nós pela doação-morte de seu próprio Filho. É assim que chega a salvação. Aquilo que Deus não permitiu que Abraão fizesse, ou seja, sacrificar o seu filho Isaque, como está lá em Gênesis capítulo 22, de 1 a 19, Deus o faz agora. Com isso, Deus demonstra que o seu amor é infinito, é ilógico, é algo que escapa à nossa compreensão. E agora, finalizando a nossa reflexão desse segundo domingo de Quaresma, convido você a fazer essa oração que nos é proporcionada pelo grande Santo Agostinho, que viveu no século IV, V da era cristã e que ajuda-nos a mergulhar ainda mais no sentido da palavra de Cristo deste domingo. Você vai poder rezar junto conosco, pois o texto já está aparecendo aí para você. Senhor meu Deus, escuta a minha prece e que a tua misericórdia atenda ao meu desejo, porque não é só por mim que ele arde, mas quer ser útil também ao meu amor pelos irmãos.
Tu vês o meu coração e sabes que é assim. Deixa que eu te ofereça um sacrifício, o serviço do meu pensamento e da minha palavra, e concede-me aquilo que desejo oferecer-te. Sou pobre e desvalido, tu és rico para todos os que te invocam. Amém. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês aqui e mais este final de semana, e até o próximo e terceiro domingo da Quaresma, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.